Oi, nesse vídeo nós vamos dar início ao resumo da disciplina de Introdução a Conceitos de Computação. Vamos abordar aí, rápida e resumidamente, cada um dos tópicos principais que foram discutidos nessa disciplina ao longo das semanas 1 até a semana 7. Então, vamos lá. Primeira semana, semana de conceitos básicos, onde a gente já percebe que a natureza dessa disciplina é tratar aí de uma grande quantidade de conceitos básicos de computação. Nenhum deles aprofundado, até porque é uma disciplina de conceitos introdutórios, então a proposta aqui, como a gente percebe ao longo das semanas, é que a gente veja vários conceitos, mas nenhum deles de forma muito aprofundada, até porque vários deles são vistos em outras disciplinas com maior profundidade. Então a computação, ela é uma atividade que beneficia, precisa ou cria dispositivos computacionais. Então a computação está relacionada com tudo quanto é coisa que você conhece por dispositivo eletrônico. Ela é uma atividade que lida, ajuda a desenvolver, que é responsável pelo funcionamento e ela compõe aí todos esses dispositivos que a gente pode chamar de computacionais. A computação, ela também é considerada uma área meio e também uma área fim, ou seja, quando a gente diz que ela é uma área meio, a gente percebe que a computação ajuda outras áreas, como medicina, física, química e tudo quanto é área do conhecimento que você imaginar, e ela é uma área fim no sentido de que ela aprimora a si mesma. Então a gente tem engenharia de software, a gente tem segurança de computadores, a gente tem uma série de disciplinas que ajudam a própria computação a evoluir, né? E aí nesse sentido ela evolui com a ajuda dessas disciplinas, com esses campos de estudo específicos, para que ela se torne ainda mais uma área meio mais atrativa. A computação, então, ela tem a ver com tudo aquilo que você diz que é capaz de computar. Computar aqui a gente pode dizer de forma muito simples que é sinônimo de calcular. Então, quando você tem qualquer coisa que é considerado um computador, desde uma calculadora que você compra ali numa lojinha de camelô, até um supercomputador potente, um servidor ali com bastante poder de processamento, tudo isso é capaz de computar, ou seja, de fazer cálculos ali dentro do processador, claro, né, devidas às proporções. Então a computação é uma ciência e arte ao mesmo tempo, no sentido de que ela coleta, produz, processa e analisa dados, produzindo informação que pode gerar conhecimento. Então o foco da computação é lidar com dados, tanto da calculadora, do camelô até o supercomputador, todos eles lidam com dados, tá? E aí a gente vai lidar com esses dados, ter uma forma de coletar, filtrar, processar, produzir, analisar e mostrar esses dados de forma útil para a humanidade, para a sociedade, né, que é o objetivo aqui. A tecnologia da informação é um termo mais geral, então que engloba a área da computação, telecomunicações e outras tecnologias. Então, quando a gente fala de TI, às vezes a gente fala como sinônimo de computação, mas computação é um pouco mais específica e TI engloba aí, como está dizendo, telecomunicações, a própria computação e tecnologias que, como o próprio nome sugere, ajudam na veiculação da informação. Os computadores podem ser, então, voltando aqui para a computação, classificados de acordo com a tecnologia de processamento. Então, a gente tem várias formas de fazer o processamento. Porte, então, temos computadores aí que são do tamanho de um dedo, até computadores muito potentes, os supercomputadores que são aí da ordem de um prédio, né, digamos, de tamanho. E natureza de utilização, ou seja, para que eu uso esse computador? E aí a gente tem várias outras nomenclaturas em relação a cada uma dessas classificações.
Depois a gente tem o conceito de computação verde. Se a gente pensar que esses computadores estão sendo produzidos e cada vez mais, e não há um desenfrear dessa produção de computadores, a gente está falando de muitos componentes eletrônicos que uma hora eles vão estragar e vão estar ali na natureza. Então a computação verde é uma área interessante e importante que estuda políticas e procedimentos para uma computação sustentável. O que a gente vai fazer para que os computadores eles não gastem um absurdo de energia? O que a gente vai fazer com componentes defeituosos e coisas do tipo? Existem preocupações com o impacto agora social da computação, mas também surgem novas oportunidades de emprego e mudanças positivas, que é toda aquela questão de os problemas que as redes sociais causam. Elas são mais benéficas, elas são mais negativas. A computação, por trazer automação de vários processos que antes dependiam de pessoas e agora só dependem de máquinas, a computação ela mais estraga ou mais ajuda o mercado de trabalho, né? Então a gente tem aí empregos que são de fato descontinuados, digamos, por causa da tecnologia. Por outro lado, surgem novas oportunidades de empregos que não surgiriam se não fossem pela tecnologia. Então a gente tem aí, nesse sentido, mudanças muito positivas para o progresso da sociedade. As redes sociais são um tema específico e à parte, importante aí na discussão da tecnologia, os efeitos que elas tiveram para a comunicação mundial, os efeitos negativos que elas têm no coletivo, né, para os seres humanos, esse poder de viciar que as redes sociais têm, né, elas têm então esse poder de entrar, digamos, na mente das pessoas bastante forte e as grandes empresas, na verdade, investem de fato nisso, para que as redes sociais tenham cada vez mais controle aí da forma, né, como digamos, os conteúdos são apresentados. Então esse é um tema bastante amplo, bastante complexo e detalhado para se discutir. Temos aí também os 10 mandamentos, quando a gente fala na ética da computação. A gente tem que pensar na ética da computação assim como a gente pensa em ética nas outras áreas do conhecimento. Por exemplo, imagina um chaveiro. Um chaveiro ele tem ali a capacidade de potencialmente invadir muitas residências com os conhecimentos que ele tem ali para quebrar cadeados, para abrir trancas, fechaduras e tudo mais. Faz parte da ética que ele não faça isso, né? Ele não saia, por exemplo, aí aceitando dinheiro para quebrar aí o sigilo, digamos, domiciliar das outras pessoas. Médico também tem muita questão, né, de ética na profissão da medicina. O que o médico pode ou não fazer, dado o conhecimento e o poder que ele tem nas mãos de transformar o corpo das pessoas. Então, o que ele pode fazer ou não é bastante importante nesse sentido. E aí a gente também tem essas questões quando a gente trata da computação. Quando você tem a computação tomando grande parte do mundo como ele é hoje, né, você tem computação aí envolvida intimamente com várias áreas que jamais a gente imaginou que seriam tão dependentes assim de computação. Você pode pegar aí qualquer área de ciências humanas, biológicas ou exatas que tem computação ali. Então, aqueles que têm o domínio dos meios, digamos, de computação, que têm domínio aí de como lidar com computadores, essas pessoas podem ter uma certa vantagem no sentido de se apropriar, e de fato a gente vê muitas notícias dessas na internet, de pessoas que se apropriam ou fazem o uso indevido dos dados que elas têm em mãos. E isso leva aí a várias questões técnicas, políticas e éticas que nos levam o que eles chamam de 10 mandamentos aí da ética da computação, que basicamente dizem para você não mexer, não fuçar, não adulterar, não excluir, não acrescentar dados que não são seus em termos aí virtuais, né? Então, teoricamente, isso daí deveria ser seguido pelos profissionais e usuários de tecnologia para garantir uma prática ética e responsável pelo uso da tecnologia. Mas se isso não acontece no mundo real, também sabemos que, infelizmente, dificilmente isso é seguido ou se é dada devida importância para
esses termos no mundo virtual. Depois, vamos aqui para a história da computação, né? Isso poderia se alongar aí por muito mais tempo, mas aqui a gente tem um resumo do resumo disso. Então a gente começa aí com os computadores, pensando aí com coisas muito, muito primitivas, como por exemplo o ábaco, que nada mais era do que uma calculadora muito mais simples do que as calculadoras que a gente tem hoje. Na verdade, ele só ajudava ali as pessoas a agilizarem um pouco os cálculos, então ele era uma calculadora mecânica, né, que tinha esse propósito. Então a gente tem o ábaco, calculadoras mecânicas e dispositivos mecânicos eletromagnéticos como sendo os primeiros dispositivos manuais que foram utilizados para cálculos e representação de valores numéricos. Então aí basicamente nesse primeiro momento estava valendo qualquer coisa que ajudasse a gente a agilizar um pouco os nossos cálculos. E aí depois a coisa, claro, vai evoluindo, tanto em termos mecânicos quanto em termos elétricos. E aí temos os computadores de Babbage, que utilizavam cartões perfurados para codificar instruções, foram projetados aí por volta do século XIX. E aí a gente tem esses computadores já usando alguns conceitos como instruções, que é um conceito fundamental até hoje. E aí esses computadores vão criando forma realmente de um computador, de uma máquina capaz de fato de fazer alguns cálculos mediante entradas e fazer o processamento para devolver para a gente a saída. E aí a gente tem que os primeiros computadores de grande porte, aí agora sim a gente já está falando de máquinas elétricas, um pouco mais próximo do que a gente conhece hoje. E aí esses caras foram desenvolvidos aí no final do século XIX e início do século XX e utilizavam componentes mecânicos e eletrônicos. Claro que aí tem todas as fases de evolução, aqueles computadores enormes que utilizavam válvulas e eram super, digamos, ineficientes comparados com os que a gente tem hoje. E aí os primeiros computadores eletrônicos digitais foram desenvolvidos durante e após a Segunda Guerra Mundial e utilizavam programas armazenados em fitas magnéticas. Mais ou menos nessa época da Segunda Guerra Mundial que surge o Alan Turing, que é considerado aí o pai da computação. O desenvolvimento dos computadores pessoais, que são aí agora computadores um pouco menores, né, do que a gente conhece, eles vão ter início em meados do século 70, aliás, dos anos 70, como por exemplo o Altair 8800 e o Dynabook, que evoluíram aí ao mesmo tempo. Aí a gente já começa a falar de computadores que já não ocupam mais uma sala inteira, computadores aí que vão ter mais ou menos, para ter ali uma medida de comparação, o tamanho de um fogão. As gerações de computadores, então, eles vão evoluindo, desde a utilização de válvulas eletrônicas, e com esse termo aí de válvulas eletrônicas é que surgem os termos bug, como a gente usa bastante hoje quando a gente está programando, porque esses computadores não eram eficientes, como você pode imaginar. E aí que essas válvulas, elas queimavam muito fácil, dependendo de como um inseto entrava ali no meio desse computador. Então, elas eram grandonas, né, desajeitadas, né, o computador com válvulas, e às vezes insetos poderiam entrar ali dentro, e isso potencialmente fazia com que essas válvulas queimassem. Então, isso dava, né, o bug, né, inseto em inglês é bug, e aí daí surge esse termo. O bug atrapalhava ali o funcionamento do computador, porque aí você tinha que ficar trocando as válvulas. E aí isso vai evoluindo para circuitos integrados, para microchips, para tecnologias mais recentes, né, nas gerações da computação, até a computação aí baseada em DNA e mais recentemente, que ainda está em evolução, a computação quântica, que parece ser aí uma vertente muito mais promissora do que a computação convencional do que a gente está acostumado até hoje. E aí a história dos computadores no Brasil começou aí por volta de 1957, com a aquisição do primeiro computador Univac 110 e evoluiu com o tempo, com a criação aí da indústria nacional de computação e a produção do primeiro microcomputador projetado e fabricado aí por volta dos anos 80.
E aí a gente entra na semana 2 para falar de dados, informação e conhecimento. A gente sabe então que os computadores eles têm que processar dados. É para isso que a gente cria computadores, para isso que a gente evolui os computadores para que eles processem cada vez mais dados de forma mais eficiente, da melhor forma possível, de acordo com as nossas necessidades. Então a gente tem esses 3 pilares da computação: o hardware, que são as peças, o software, que faz o hardware funcionar, e juntos hardware e software operam para trabalhar e processar os dados. E aí, então, os computadores processam dados através de programas que desencadeiam operações no hardware para realizar tarefas específicas. Então, só nessa frase a gente já vê aí a nossa tríade, né, os 3 pontos fundamentais da computação: os dados, os programas ou software e o hardware, que juntos formam aí um sistema de computação. Os dados são, na verdade, a base para a obtenção de informações, ou seja, dados são fatos brutos e irrelevantes que a gente combina, modifica, limpa e transforma para que gerem informações, e as informações juntadas, consideradas e analisadas, elas geram o conhecimento. O conhecimento, sim, é importante, tem muito valor. A gente pode pensar nos dados como petróleo, que tem o seu valor, mas ainda é muito bruto e por si só ele não serve para nada. E aí a gente passa o petróleo por sucessivas etapas de refino até que ele se torne um produto ou vários produtos úteis. A mesma coisa é com os dados. A gente vai refinando eles. Tem gente que diz que até mesmo depois do conhecimento a gente tem a sabedoria, que seria aí o suprassumo que a gente consegue extrair de, digamos, refino dos dados. Então, a gente tem até essa pirâmide aí de hierarquia que representa os dados como a base, depois você tem a informação, depois o conhecimento, e ela vai afunilando, e tem quem diga aí que a gente tem até o nível de sabedoria. Importante aqui, quanto mais a gente sobe na pirâmide, mais relevante, mais importante, mais útil é aquilo que a gente está produzindo a partir dos dados. Dados, então, são elementos conhecidos de um problema, facilmente capturados por máquinas, mas têm pouco valor isoladamente. A informação, então, é o próximo nível, como eu disse, é um conjunto estruturado de dados que exige algum tipo de processamento e tem já a sua utilidade e pode basear algumas ações. Por isso que, nesses termos de ações, muitas instituições, muitas empresas buscam bastante essas formas de transformar dados em conhecimento, porque tomadas de decisão baseado em conhecimento obtido a partir dos dados da empresa são de extrema valia e fazem com que a tomada de decisões nas empresas seja muito mais assertiva. Então, se você tiver que tomar uma decisão que vai arriscar milhões de reais no investimento da empresa, é muito melhor tomar uma decisão mais assertiva, baseada em dados que são verdadeiros, que não têm viés, e dados não mentem. Então, essa tomada de decisão aí tem sido cada vez mais buscada pelas empresas. E por fim, a gente tem o conhecimento, como sendo aí a síntese dessas múltiplas fontes de informação. Então, assim como a gente gera informação a partir de dados, a gente gera conhecimento a partir de informações. E aí isso é frequentemente adquirido por aprendizado ou experiência. Tem alto significado e utilidade para suportar a tomada de decisões. Então, o conhecimento, ou alguns até dizem a sabedoria, são importantíssimos aí nesse sentido. E aí a gente pensa agora nos dados, e isso nos leva a como fazer a representação desses dados no computador. Então eu tenho ali câmeras, tenho microfones, tenho teclados, tenho aparelhos ali, dispositivos que me permitem capturar esses dados, mas aí a gente precisa representar isso de uma forma útil. Como eu vou representar o som? Como eu vou representar imagens? Como eu vou representar até mesmo texto no computador, sabendo que ele só serve para armazenar zeros e uns? O processador funcionando, a memória funcionando, o seu disco de armazenamento funcionando, até as redes de computadores funcionando. Quando você pensa no hardware dessas coisas, eles só estão trabalhando com energia, ou seja, com zeros e uns, com bits. Então a gente precisa fazer
com que essa lacuna, esse abismo que há entre esses zeros e uns e a representação que a gente tem de imagens, de som e texto, que isso, né, que haja uma ponte, digamos, entre esse abismo e essa ponte chama codificação. Então a informação ou os dados precisam ser digitalizados e codificados em cadeias de bits, ou seja, uma sequência de bits, para que possa ser fisicamente representada no hardware de um computador. Ou seja, imagem, som, texto ou qualquer coisa que você conheça dentro do seu computador, seja ele seu notebook, seu celular, seu desktop, está ali representado como uma sequência de zeros e uns. E aí a gente vai ter, claro, naturalmente, diferentes métodos para fazer essa codificação, que foram propostos aí ao longo do tempo para armazenar textos no computador, por exemplo. E aí a gente tem vários códigos, como por exemplo o código EBCDIC, o código ASCII-2 e o Unicode. Principalmente o ASCII-2 e o Unicode são bastante usados hoje em dia. O ASCII-2 é um pouco mais antigo, mas ainda é bastante útil. E o Unicode, que inclusive é o código aí para textos que permite você mandar os emojis pelo WhatsApp ou por qualquer rede social. Isso aí é bastante interessante. E aí a gente precisa também pensar na codificação dos números, tanto os números decimais quanto os números inteiros, digamos assim. Mas pensando aí em qualquer número decimal, que é a nossa base humana de lidar com numeração, a gente precisa converter isso em zeros e uns também. Então, para números decimais, o sistema que nós humanos usamos é o decimal. Em cada algarismo aí tem um peso associado a ele, que é uma potência de 10. E aí tem toda a questão lá da álgebra para você expandir um número decimal. Mas o importante é que o sistema que o computador usa, por natureza, é o sistema binário. E o peso de cada algarismo aí é uma potência de 2. Então aí temos um sistema numérico nosso de base 10 e temos o sistema numérico do computador em base 2. E aí para a gente ter essa codificação, a gente vai ter que pensar em como codificar aí valores inteiros, por exemplo, negativos ou positivos em números binários, e aí surgem duas alternativas principais, como a notação de excesso e notação de complemento de 2. Aqui a gente está falando só de números inteiros, números redondos, que podem ser números positivos ou negativos, desde que não tenha ali parte decimal. Aí a gente tem as estruturas aí de notação de excesso e notação de complemento de 2. E aí, pensando também em codificação, a gente tem outras técnicas, né, para manipulação agora de imagens, que são técnicas aí cada vez mais úteis ao longo dos anos, principalmente quando você pensa em filtros de redes sociais, em técnicas para lidar com vídeos em redes sociais também. Então as imagens aí têm ganhado bastante destaque. As imagens nada mais são do que um conjunto, uma matriz, né, uma bola ali, uma pelota de pixels que representam cada pontinho da imagem. É como se cada pixel fosse cada uma das células que a imagem tem, né, cada um dos átomos da imagem. E aí, juntando esse monte de pixels na tela, a gente vê ali imagens como, por exemplo, essa daqui que eu resolvi colocar de ilustração. Isso aqui nada mais é do que um monte de pixels coloridos que são projetados aí na sua tela. E aí, a gente tem também a questão de resolução, que vai ser determinada pelo número de pixels por unidade de área e pelo número de bits por pixel. Então, quanto maior a resolução, é como se fosse mais densa a imagem, e por isso que quanto maior a resolução, geralmente a gente diz que a imagem tem uma melhor qualidade. E aí existem diferentes formas de representação de imagens, preto e branco, né, que são imagens aí binarizadas, né, só o preto e o branco mesmo, só duas cores. Aí a gente pode evoluir um pouco para escalas de cinza, a gente pode evoluir ainda mais para RGB, que é o padrão que a maioria das telas usa, né? Então, as cores fundamentais que essas telas que a gente olha geralmente tem é o RGB, de red, green, blue, ou seja, vermelho, verde e azul. E aí, com base nessas três cores, a tela do computador seu ou do celular gera aí os demais tons de cores que a gente conhece para formar aí qualquer imagem.
E aí a gente tem outros formatos como bitmap, GIF, JPG, PNG e vários outros. E assim como a gente lida com técnicas de manipular imagens, a gente também precisa processar áudio, né? Isso aí também é bastante importante. E o processamento de áudio é útil para detectar, por exemplo, problemas de saúde, falhas mecânicas, reproduzir sons em chamadas telefônicas, bastante aplicações hoje em dia em inteligência artificial. Então, o processamento de áudio ele vai ser útil de várias formas. E a distribuição, por exemplo, de música pela internet vai depender aí de técnicas de gravação digital e compressão de dados de áudio. Então, quando você está escutando podcast, está no Spotify, está escutando áudio do WhatsApp ou qualquer coisa do tipo, saiba que isso envolve muita tecnologia de como trazer esse dado que é falado por algum microfone, que é produzido digitalmente em algum instrumento, que é de alguma forma gravado ou gerado, né, sintetizado, e como isso vai ser comprimido. Então, muitas vezes você tem como apertar, digamos assim, o seu arquivo de áudio, dá para fazer isso com imagens também, com texto, com quase qualquer coisa, para que isso seja compactado. Você consegue diminuir então o tamanho do arquivo. Então, em vez de você ter um arquivo pesadão que vai demorar para baixar, você pode compactar ele para que ele fique mais leve. Aí, em relação a isso, é outra história. A gente pode ter compactação com perda, sem perda, mas isso aí é outro assunto. E aí, os sinais de áudio, quando a gente está falando, né, que isso emite ondas de som aí por meio do ar, esses sinais eles precisam ser transformados entre formatos analógico e digital. O formato digital é cada vez mais usado na coleta, armazenamento e produção de sons, e sendo aí transformado através do método PCM, que também aí não é o nosso foco aqui nessa disciplina. Para reproduzir, aliás, o som é utilizada uma técnica de conversão digital analógica. Então você tem que pensar o seguinte, que o som, quando você tem ele no ambiente, no lugar onde ele está sendo produzido, ele é uma informação, uma onda analógica. Mas aqui no computador a gente não trabalha com nada de fato analógico, a menos que você tenha alguma representação especial específica. Os dados, mais uma vez, são gravados de forma digital, ou seja, eles se resumem a bits, zeros e uns. Se você fala alguma coisa, você não tem de fato gravado no seu computador, na maioria das vezes, uma onda contínua no tempo. Você vai ter que picotar essa onda e pegar alguns pontos dela, que é o que a gente chama de discretização, para poder gravar ali essas intensidades, esses valores aí, como se fossem esses números inteiros que você tem ali da intensidade, do quanto que o seu som varia ao longo do tempo, e você grava, na verdade, isso aí no computador. E aí fazer essa conversão é a conversão que a gente tem do analógico, que é a gente falando, para o digital, que é o que o microfone captura e ele tem que passar aqui para o computador. Do microfone para o computador é digital, do microfone para cá é analógico. E a mesma coisa quando você pensa em reproduzir o som. O som está lá no computador como um dado digital, e aí agora você vai jogar ele de volta para o ambiente. Então ele precisa ser analógico. Então o que a caixinha de som ou seu fone de ouvido faz é basicamente com esses impulsos elétricos que são fornecidos para esses equipamentos, ele vai fazer o ar vibrar de novo de uma maneira um pouco semelhante, relativamente semelhante com o que foi gravado, e aí ele vai tentar reproduzir ali aquele som para o ambiente de volta. Então aquele som que está gravado como digital volta como analógico. Por isso que a gente tem que ter métodos de fazer a conversão do analógico para o digital e do digital para o analógico. Outra coisa importante aqui é a gente olhar para a numeração, né? Como o computador, eu disse lá no começo, ele basicamente faz cálculos, a gente precisa lidar com muitos e muitos números. E a gente sabe que os números podem ser aí de diversas bases, né? Eles podem ser inteiros, podem ser decimais. E aí que, na prática, além do sistema binário, que é o principal que a gente usa aqui nos computadores, a gente tem outros sistemas que são aí de bases múltiplas de 2.
Então, o sistema binário trabalha com 2 dígitos, o octal trabalha com 8 dígitos, a gente tem o nosso decimal ali, né, que vai ser útil na nossa representação, e temos o hexadecimal, que são 16 dígitos aí. O que acontece? É mais fácil eu trabalhar e voltar entre os sistemas binário, octal e o hexadecimal, porque o binário é 2 elevado a 1, o octal é 2 elevado à terceira e o hexadecimal é 2 elevado à quarta, né? Que é 2, 4, 8, 16, né? Então percebe ó, aqui o binário, o octal e o hexadecimal são todos base 2, né? E o decimal não. Então por isso que transitar entre eles é mais fácil. E aí, para converter um número decimal em outra base, a gente sabe que é mais comum usar a técnica de fazer divisões sucessivas e ir anotando os restos, e aí você pega esses restos ao contrário para ter a representação binária aí do seu número decimal. Quando a gente for pensar em números que são de fato decimais, né? Decimal aqui não no sentido de ser base 10, mas no sentido de ser um número que tem parte fracionária, ou seja, número que tem ali aquela parte depois da vírgula e aquilo não é zero, a gente vai precisar de outras formas de fazer essa representação. Então, a parte fracionária de um número ela pode ser convertida para outra base, multiplicando-se sucessivamente pelo valor da base. E aí vão existir duas alternativas para codificação binária de valores negativos. Como a gente viu, notação de excesso e notação de complemento de 2. Outra questão é envolvendo a aritmética binária. Assim como a gente faz multiplicação, soma, subtração e divisão com números decimais, a gente também faz com números binários. Então, operações aritméticas em sistemas digitais são feitas na base binária. Como eu disse, o computador ele não lida com números decimais de verdade, ele lida com números binários. Então, uma vez que esses números decimais são convertidos para números binários, soma, subtração, multiplicação e divisão vão ser feitos a partir da representação binária daqueles números. Por exemplo, se você pega a adição binária, você vai passar ali nos processos de adição, né, você vai basicamente fazer algo parecido com o que a gente faz na decimal, inclusive ali com a questão do resto, né, do excesso, né, do vai 1. E aí, por exemplo, na adição você vai passar a unidade adicional, por exemplo, numa eventual soma que sobra ali valor, para a coluna mais da esquerda, quando o resultado ali é 2. E aí a gente tem também o sistema de ponto flutuante, que é importante aqui para representar números reais em computadores. Ponto flutuante porque, diferente das representações, por exemplo, de números inteiros, que o ponto, digamos, é fixo, aqui no ponto flutuante, a vírgula ela vai transitar ali ao longo da minha caixinha de representação. Pensa que eu tenho ali várias casinhas com zeros e uns, que eu posso preencher com zeros e uns. Eu tenho um número limitado dessas casinhas. Se eu tiver, por exemplo, 100 casinhas para colocar zeros e uns, na notação de ponto flutuante, a minha vírgula ela pode transitar ali, flutuar, dependendo do número. Quando eu tenho ponto fixo, por exemplo, um número inteiro, não faz sentido eu transitar com a vírgula. Então, nem tenho vírgula e o ponto decimal nesse número, nessa representação inteira, ele é fixo. Então, nesse sentido aí, a gente tem ponto flutuante e ponto fixo. Ponto flutuante, então, ele vai ser útil aí para representar os números que têm valor significativo depois da vírgula. Nesse caso, a gente tem 3 componentes principais, que é o sinal, a mantissa e o expoente. A mantissa é a parte significativa do número que a gente representa por uma quantidade fixa de dígitos. O expoente é um número inteiro dentro de um intervalo específico e determina o tamanho do número. Então, a mantissa ali são os valores relevantes do número. O expoente, ele existe porque a gente faz uma representação assim, ó, da mantissa elevado ao expoente, considerando aqui o sinal. Tá?
Então, é essa representação aqui que a gente guarda matematicamente como se fosse uma notação científica para guardar o número. E aí, são esses três componentes. A mantissa, que é a parte importante, o expoente, que, digamos, dá o grau, o tamanho do número, né? A ordem de grandeza do número. E o sinal, que mostra, claro, se o número é positivo ou negativo. Temos também as operações lógicas, que são importantes aqui quando o computador for funcionar. As operações lógicas, então, são essenciais para o funcionamento de sistemas digitais e podem ser aplicadas a valores binários em portas lógicas. Quando a gente lida com operações lógicas, a gente precisa da álgebra booleana, que vai ser o que vai ajudar a gente, em termos matemáticos, a lidar com esses números. Então, assim como a gente tem a álgebra convencional ali, que a gente lida com os nossos números, o George Boole foi o conhecido aí como o criador dessa álgebra, que é uma álgebra toda baseada nessas duas possibilidades, de 0 e 1. Então a gente tem várias operações parecidas com a álgebra comum, só que aí todas elas são baseadas no fato de que só temos dois símbolos, que é o 0 e 1, verdadeiro ou falso, sim ou não. E essa álgebra é o projeto aí, é a base para o projeto lógico de sistemas digitais. As operações lógicas que a gente tem são a conjunção, a disjunção e a negação, que podem ser comparadas aí com operações mais complexas, né? Combinadas para formar operações mais complexas, como o condicional e o bicondicional. Aqui, a negação, é claro que isso aqui a gente tem como o não, né? Que é simplesmente inverter a lógica ali da entrada, né? Então, se a entrada é sim, ela vira não. Se for não, ela vira sim. E aí, em seguida, a gente tem a conjunção, que é o operador e. Então, aquela ideia de uma coisa e a outra coisa. E temos também a disjunção, que é o ou, né? Tem a ideia ali de uma coisa e a outra coisa. A conjunção seria equivalente a fazer intersecção. E a disjunção seria equivalente a fazer a união, pensando aí em operações de conjuntos. E aí a gente tem também umas questões importantes aqui quando a gente pensa em lógica proposicional, ou seja, de pensar em coisas que podem se resumir a verdadeiro e falso. Se você tem uma fórmula, um circuito, um contexto em que todas as saídas possíveis são sempre verdade, você tem algo que a gente chama de tautologia. E como só pode ser verdade ou falso, para ser tudo verdade a gente chama de tautologia, para ser tudo falso a gente chama de contradição. E aí a gente tem, pensando naquelas operações de conjunção, disjunção e negação, as portas lógicas que implementam essas operações lógicas e possuem uma tabela verdade que mostra a saída para cada combinação de valores de entrada. Então, geralmente aí você tem duas entradas para cada porta lógica, podendo aí combinar várias portas lógicas para ter mais entradas. E aí, para a operação de e ou são duas entradas e uma saída, para a operação do não é somente uma entrada e uma saída. Você pode também dar uma combinada com essas portas básicas, que é o e, o ou e o não, para formar portas lógicas como o NAND, que seria a negação do e, o NOR, que seria a negação do OR, e o SHOR, que é o que a gente chama de ou exclusivo. E coincidência aí podem implementar funções lógicas mais complexas. Então a gente vai combinando e combinando essas portas lógicas para fazer funções lógicas mais complexas, e isso na verdade é o que dá origem aos circuitos. E aí que no computador a gente tem uma parte específica dele que cuida de operações aritméticas e lógicas, que é chamado de nada mais nada menos que unidade lógica e aritmética, ou unidade aritmética e lógica, que é a ULA. E aí a gente entra na semana 4 com esses conceitos sendo mais observados mais de perto. E aí a gente vai observar essa questão de que os computadores, na verdade, eles são máquinas elétricas que lidam com representações aí de zeros e uns através de valores de tensão.
Então aí a gente está falando geralmente de baixa voltagem, de intervalos aí de 0 a 5 volts, para representar esses valores lógicos, esses valores binários. Portas lógicas, então, são dispositivos eletrônicos que vão realizar essas operações lógicas simples em sinais de entrada. Né? E aí a gente está falando agora nessas portas pensadas como circuitos mesmo que vão ser da origem a chips. Então você vai ter ali essas portas lógicas pensadas na teoria, agora implementadas na prática por meio de transistores. E aí existem diferentes tipos de portas lógicas com funções específicas, como a gente já viu. O AND, o OR, o NOT, o NAND, o NOR e o SHOR, que essas portas por si só, elas são praticamente inúteis. A grande utilidade, o poder delas está na combinação dessas várias portas para a gente formar os famosos circuitos eletrônicos. E aí, de novo, a álgebra booleana aqui é essa notação matemática que vai ajudar a gente a lidar com esse monte de portas lógicas. E aí, para expressar essas funções lógicas em termos matemáticos, em termos teóricos, quem ajuda a gente é a álgebra booleana. Né? Então, aí a gente vai combinar essas possibilidades aí de portas lógicas para fazer funções lógicas cada vez maiores e mais interessantes. Tudo isso é implementado na prática, no computador, no hardware, nas peças, usando transistores. Os transistores então são os dispositivos eletrônicos que eles têm 3 eletrodos ali para lidar com os sinais elétricos e eles agem como interruptores ou amplificadores de sinais elétricos e é eles que são usados de fato como componentes para criar essas portas lógicas. Então, combinando ali 2 ou mais ou um transistor, você consegue produzir exatamente a lógica de cada uma dessas portas lógicas com transistores. Então, por isso, eles são essenciais para os computadores modernos. Quando a gente fala do processador, por exemplo, ele nada mais tem do que um monte mesmo de transistores. Estamos falando aí de, milhões, bilhões de transistores. E aí, como eu disse, a gente cria circuitos que são compostos por portas lógicas para processar informações binárias. Circuitos, eles são divididos aí em 2 grandes grupos, que são os circuitos combinacionais e circuitos sequenciais. Os combinacionais são circuitos que não possuem elementos que armazenam informações. Então, você passou ali o sinal através das entradas do circuito, esse sinal simplesmente propaga, ele vai para frente até chegar ali no resultado. Isso num combinacional. No sequencial, ele também propaga a informação para frente, só que ele é retroalimentado. Porque os fios, digamos, do circuito estão ligados de volta nele mesmo, né? Numa retroalimentação que a gente diz. Isso dá a capacidade de memória para o computador. Então, guardar bits, né, guardar zeros e uns é possível graças aos circuitos sequenciais, que armazenam dados aí, e a gente também conhece esses circuitos como flip-flops ou circuitos com memória. E aí, as portas lógicas, como a gente já viu, vão ser combinadas em circuitos cada vez mais complexos, como, por exemplo, um processador, que nada mais é do que um circuito gigantesco. E aí, claro, como a gente sabe, isso dá a possibilidade para o computador gerar e realizar operações bem avançadas. Uma questão importante é que, em termos de equivalência, 2 circuitos são equivalentes quando eles produzem a mesma saída para cada entrada correspondente. E aí a álgebra booleana ela entra aqui de novo, porque às vezes você cria um circuito com um monte de portas lógicas, digamos aí com 100 portas lógicas. Se você usar as regras de simplificação da teoria da álgebra booleana, talvez você consiga aí eliminar 20, 30, 50 portas desse circuito e tornar ele tão eficiente quanto, na verdade, ele fica equivalente ao outro, no sentido de que para as mesmas entradas ele sempre vai produzir as mesmas saídas do circuito maior, só que você economiza bastante no número de portas. E isso é bastante útil aí em termos de produção de circuitos.
Temos também aí circuitos que se destacam, né? A gente não vai entrar em detalhes dos vários possíveis, mas os somadores, por exemplo, são circuitos muito interessantes porque, como o próprio nome diz, eles servem para somar bits, né? Valores binários. Então você consegue construir aí circuitos que são capazes, por exemplo, de fazer soma com valores binários. A soma pode parecer uma operação muito simples, e realmente ela é, mas a ideia é que quando a gente está programando, nada mais nada menos que a gente faz é fazer um monte de contas, somas, subtrações, multiplicações, comparações, e isso é possível por debaixo dos panos graças aos circuitos. E aí eles que vão realizar aí operações de adição, de multiplicação e tudo mais, enquanto, por exemplo, os registradores, que seriam aí representantes de circuitos sequenciais, eles são elementos de circuitos com memória que são capazes de armazenar um único dígito binário. Então você tem no mesmo processador tanto circuitos como esses combinacionais, que são somadores, quanto circuitos sequenciais, que são os registradores. Um processador ele precisa ter aí a capacidade de fazer somas, operações aritméticas básicas, como também processadores modernos eles precisam da capacidade de ter ali uma memória perto deles para fazer ali alguns cálculos. E essa memória, esses circuitos com memória que estão ali dentro do processador é o que a gente chama de registradores. Depois a gente vai para a semana 5, onde a gente tem um enfoque com hardware e software. E aí, falando de hardware, a gente começa com a arquitetura de von Neumann, que é o modelo de computador que a gente mais usa até os dias de hoje, que consiste aí em módulos interconectados de dispositivos de entrada e saída, a unidade central de processamento, que é a famosa CPU, né, ou processador, e a memória principal. Pensando na memória, a gente tem basicamente dois tipos de memória, a RAM e a ROM. A RAM é uma memória volátil, que significa que a hora que a energia acaba, os dados daquela memória são perdidos, e uma memória que se diz do tipo ROM, ela é uma memória não volátil, ou seja, você não perde os dados depois que a energia é cortada. A gente tem outro conceito importante, que é o de endereçabilidade, que se refere ao número de bits que podem ser armazenados em cada localização endereçável da memória. Quando a gente fala que a gente quer ter memória, que a gente tem um computador ali com 8 GB de memória RAM, significa que a gente tem bastante espaço para armazenar ali bits dentro de cada endereço da memória. Esse endereço é como se fosse o endereço de uma casa, que você tem ali um espaço para construir coisas. Então, a cada endereço de memória, você tem ali um espaço para jogar bits. Você, basicamente, como a memória vai memorizar, né? A gente vai ter ali, em cada um desses endereços válidos de memória, a possibilidade de armazenar os bits que a gente precisar. Detalhes disso tá fora também aqui dessa disciplina. E aí, a unidade lógica e aritmética vai ser a unidade aí que faz as operações, como o próprio nome diz, lógicas e aritméticas, né? A gente tem também outras unidades importantes, inclusive aí a questão dos registradores, como a gente viu, que são circuitos com memórias, e é importantíssimo para a operação da CPU, porque essa é a primeira memória na hierarquia de memória, né? A gente tem vários tipos de memórias, mas os registradores são as memórias mais rápidas que a gente tem no computador. Então, por isso, a CPU usa esses registradores para trabalhar ali conforme o programa está sendo executado. E ela usa ele para armazenar dados temporários ali durante as operações. Outra unidade importantíssima são a unidade de controle, mas temos aí também a questão das unidades de entrada e saída. A unidade de entrada e saída, as unidades, melhor dizendo, de entrada e de saída, como o próprio nome sugere, né, elas são responsáveis aí por fazer a colocação de dados no computador e a exibição de dados para fora do computador. Quando a gente pensa em unidade de entrada, são dispositivos que aceitam dados a serem armazenados em memória.
Então, unidades de entrada podem ser ali câmeras, microfones, mouse, teclado, qualquer coisa que faz com que dados entrem dentro do computador, né? Entre dentro é ótimo, né? Mas essa ideia, entrada no sentido de dados inseridos para dentro do computador, e como você pode imaginar, a unidade de saída vai exibir ali ou imprimir dados armazenados em memória. Então, a entrada traz do mundo externo para a memória e a unidade de saída traz da memória para o mundo externo. Unidades de saída, então, podem ser caixa de som, monitor, impressora e coisas do tipo. E aí, como eu estava dizendo, outro componente fundamental aí do processador é a unidade de controle. Então, a gente tem aí, em termos de fazer contas, a unidade lógica e aritmética e a unidade de controle, e essas duas junto com os registradores formam aí o núcleo, né, a parte que a gente chama do computador de processador ou CPU, unidade aí de central de processamento. A unidade de controle, então, ela é responsável pelo que a gente chama de ciclo de busca e execução num processador. E aí a gente vai ter essa unidade de controle se apoderando de alguns registradores especiais, como por exemplo o registrador de instrução, que vai ajudar a unidade de controle a memorizar a instrução que está sendo atualmente executada. E o contador de programa, que é o Program Counter ou CP, que contém o endereço da próxima instrução que a gente vai executar. Então, o computador, quando programa o seu código ali, por exemplo, em Python, está executando, o que a gente tem é esse ciclo de busca e execução, que vai ser muito mais detalhado em outras disciplinas, atuando. Então, você tem ali o computador toda hora buscando uma instrução na memória, trazendo ela, executando. Busca a próxima instrução, executa. Busca a próxima instrução, executa até terminar o programa. De forma muito simplificada, é assim que funciona. E aí a gente precisa de vários registradores para ajudar a gente a marcar onde a gente está no programa, marcar qual vai ser a próxima instrução, marcar o que vai acontecer ali conforme a dinâmica do programa. E aí, esse fluxo de informações que você já deve ter imaginado que acontece no computador, sai da unidade de entrada, vai para a memória, vai da memória para o processador, do processador para a memória, da memória para a unidade de saída. Esse vai e vem aí de dados, de bits dentro do computador, ocorre através de um termo genérico que a gente chama de barramento, embora isso tenha evoluído muito nos últimos anos, que basicamente serve para transportar endereços, dados e informações de controle. Então, por meio do barramento, digamos aí, pelas conexões, pelas interconexões dos componentes, é que o computador inteiro se conversa. O teclado conversando com o controlador do teclado, isso conversando com a memória, conversando com o processador. Digamos que a gente precisa de fios para enviar os dados, enviar e receber os dados, para falar qual que é o lugar, qual que é o endereço desses dados na memória, porque não basta só trafegar dados, tem que falar em que lugar da memória esses dados estão. E a gente também precisa de dados de controle, de informações de controle, para saber o que eu vou fazer com esses dados. Essas três coisas são importantes nesse sentido. E aí a gente tem, pensando aí ainda na memória, alguns níveis de memória que também a gente não detalha aqui nessa disciplina. Depois da memória lá dos registradores, a gente tem a memória cache, que é um tipo de memória pequena, mas ainda de muito alta velocidade, destinada a armazenar dados frequentemente usados. Então, os registradores, eles comportam muito pouca informação. Só que para eu acessar a memória RAM, que é a memória grandona, de fato, ela é muito lenta para o processador. Então, a gente precisa de níveis de memória, por exemplo, a memória cache, que é uma memória intermediária, digamos, entre o registrador, que tem pouca memória, e a memória principal, que tem muita memória, porque ela é intermediária tanto em termos de armazenamento quanto em termos de velocidade de acessar ela. Então, a memória cache aí é uma memória ainda relativamente pequena, mas bastante usada pelo processador porque ela ainda tem uma velocidade relativamente alta de acesso se comparada com a memória RAM.
E aí, o encadeamento vai ser uma técnica que desmembra uma instrução em passos menores que podem ser sobrepostos para melhorar o desempenho do processador. Isso também aí dá origem ao termo de pipeline, que é um termo também bastante abordado em outras disciplinas. Então, como eu disse, a ideia de ciclo busca e executa a instrução, isso é muito, muito mais complexo do que isso. Isso é muito mais detalhado do que isso. E aí a gente vai precisar de desmembrar essas instruções que o processador executa em vários pedacinhos menores para que isso melhore o desempenho do processador. Então tem uma série de técnicas, de considerações, de conceitos envolvidos aí no encadeamento. E em termos de hardware, temos a famosa placa-mãe, que é a placa que interliga todo mundo. Então, se você vai trocar de processador, se você vai trocar de memória, se você vai trocar de HD para SSD, tudo isso está conectado pela placa-mãe. Então, ela é essa placa principal de circuito de um computador pessoal, onde os componentes aí da arquitetura de von Neumann residem. Ela que interliga de fato aí a memória, processador e todos os demais componentes que o computador precisar ter. Depois a gente anda e prossegue para de novo aí falar do ciclo de busca e instrução, que ele é abordado depois em outras disciplinas porque ele é fundamental para o computador funcionar, porque é esse ciclo que demanda ali o que a gente vai ter ali de dados, né, trafegando conforme o programa é executado pelo processador. E aí a gente tem vários outros conceitos, como de sistemas embarcados, que são basicamente computadores, geralmente muito mais simples que os computadores que a gente conhece na prática, no dia a dia, que são projetados para funções específicas. Temos também as arquiteturas paralelas, que aumentam o desempenho dos computadores em diferentes níveis. A ideia, então, com uma arquitetura paralela, é projetar um computador onde várias coisas possam ser executadas ao mesmo tempo. Então, em vez de eu ter uma tarefa só que eu faço ela do começo ao fim, eu preciso dar um jeito de executar várias tarefas em paralelo, ou seja, ao mesmo tempo. E aí o processamento síncrono também é uma outra técnica importante aqui quando a gente ainda fala de hardware, porque ela permite a computação paralela executar o mesmo programa em diferentes conjuntos de dados simultaneamente. Então, sincronizar é fazer todo mundo falar ao mesmo tempo, todo mundo começar, todo mundo trabalhar ali de forma orquestrada, sincronizada. E a computação paralela em nível de tarefa vai ser o que envolve aí diferentes processadores executando diferentes tarefas em diferentes conjuntos de dados. Esse também é um termo que a gente estuda com mais afinco em outras disciplinas, mas tanto a questão aí de computação paralela, de processamento síncrono, computação em nível aí de tarefa, envolve você ter mais desempenho, você aproveitar ali os mecanismos de um computador funcionar para colocar vários computadores ao mesmo tempo trabalhando sobre uma tarefa muito complexa, muito demorada. Então, em vez de você dar uma tarefa que demoraria 10 horas para um computador executar, você divide aquela tarefa em 20 computadores para diminuir o tempo aí de execução dessa tarefa. Claro que essa divisão não vai ser perfeita, né? Então não é porque eu tenho uma tarefa de 10 horas que vai ser dividida para 10 computadores que a tarefa vai cair para 1 hora. Não é exatamente assim que acontece, mas a gente tem ganhos significativos paralelizando ali o trabalho entre vários computadores e isso é bastante útil, bastante interessante em termos aí de desempenho. E aí, claro, a gente tendo computação paralela, a gente tem processadores paralelos de memória compartilhada, que é quando os múltiplos processadores compartilham uma memória global. Então, pensando aí que você vai resolver um problemão, e esse problemão ele está codificado e os dados desse problemão estão numa memória global, você
Você pode ter vários processadores, ou seja, vários cérebros atuando para resolver esse problema ao mesmo tempo. E aí isso seria o processamento paralelo de memória compartilhada, falando aí em termos bem simples. E aí a gente vai para as definições de software, que ali, como a gente sabe, é a outra base que a gente tem na computação. E aí, começando em software, a gente não pode deixar de falar do conceito de algoritmo, que é uma sequência finita de instruções, basicamente para solucionar um problema. Esse termo aí, algoritmo, a gente vê ele com mais detalhes na disciplina de algoritmos e programação de computadores. E aí, a gente falando de algoritmo, muitas vezes a gente fala de programa como sendo a mesma coisa que algoritmo, mas não é. Um programa ele é um conjunto de instruções que permite que o computador execute uma tarefa. E aí, tendo o programa, a gente pode ter a ideia de software, que é quando temos aí um ou mais programas e estruturas de dados que resolvem um problema ou facilitam a vida das pessoas e organizações. Então, o algoritmo é a ideia, a solução para um problema, que não tem compromisso nem com linguagem de programação, nem com nenhum computador específico, é só uma sequência de passos que é finita e que se propõe a resolver um problema, que inclusive nem necessariamente precisa ser computacional. Mas falando aqui de algoritmos que são voltados para a computação, para serem convertidos em programas, esse algoritmo ele é transformado num programa de acordo com uma linguagem de programação específica. E aí esse programa, atuando junto com vários outros programas, eles formam um software. E o software, como a gente sabe, pensando aí no PowerPoint, como eu estou usando aqui, o OBS, que eu também estou usando, o Google Chrome ou qualquer outro navegador, e assim por diante, são itens aí bastante úteis que ajudam a facilitar, teoricamente, a vida das pessoas e das organizações, das instituições. A gente tem que o software vai se dividir, então, em vários tipos, de acordo com a finalidade desse software, como, por exemplo, o software básico, que ajuda a compor sistemas operacionais, então, software básico de sistema, software utilitário, que ajuda ali a gente com utilidades, como, por exemplo, o antivírus, software de aplicação, como, por exemplo, os softwares do Office, Word, Excel, PowerPoint, softwares de plugin que acrescentam funcionalidades a outros softwares e softwares embarcados que são específicos para sistemas embarcados, que tem ali um sistema computacional para um fim específico. E aí, voltando aí na questão do algoritmo, que é a base aí para a gente chegar no software. Para chegar no software, a gente precisa ter bolado um algoritmo. Ele tem que ser composto aí por instruções que podem ser realizadas e ter ordem precisa determinada, além de ter uma resposta final. Então, isso reitera ali o primeiro tópico que diz que o algoritmo é essa sequência finita de instruções. A gente não pode ter um algoritmo que não para, que não acaba, que não chega no final do problema, numa resposta final. Então, nesse sentido, ele tem que chegar numa resposta final, tem que ter uma quantidade finita de instruções, ou seja, uma hora isso tem que acabar. E também a ordem dessas instruções no algoritmo é fundamental para que ele funcione. Ainda sobre o algoritmo, a gente tem questões como a corretude e a eficiência, que são importantes ao projetar algoritmos. Inclusive, tem até disciplinas específicas para a gente estudar as técnicas de projeto de algoritmos. Então, pode não parecer tão útil assim, mas analisar a corretude de um algoritmo é fundamental para você conseguir provar que realmente o seu algoritmo ele cumpre o que promete. E não basta ele só cumprir o que promete. Na medida do possível, claro, ele também precisa ser eficiente, no sentido de que não é útil ter um algoritmo que demora muito tempo para resolver um problema relativamente simples. Então a gente quer ter algoritmos cada vez mais rápidos para resolver os nossos problemas, então também temos aí a busca por eficiência. Quando a gente fala de pseudocódigo, isso é um termo que a gente usa para descrever uma linguagem muito simples,
usada aí para escrever algoritmos que não tem muito compromisso com muitos detalhes técnicos de linguagem de programação. Isso permite que os programadores, quando eles estão desenvolvendo o pseudocódigo, eles se concentrem nas etapas necessárias para resolver um problema, sem se preocupar com a sintaxe, ou seja, com aquelas regras formais de ponto e vírgula, de indentação, de abre isso e fecha aquilo, que uma linguagem de programação tem. Então, nesse sentido, o pseudocódigo é uma das formas de descrever um algoritmo, e essa forma ela tende a ser de propósito mais flexível, para você se preocupar mais com a lógica da solução do que propriamente uma implementação, um caso específico em que você faz aquela sua solução funcionar através de um programa. E aí, falando de linguagens de programação, a gente tem as linguagens de programação podendo ser classificadas de acordo com a geração, que tem mais ou menos a ver com a época em que elas surgiram, e a que paradigma a linguagem segue. Python, por exemplo, é uma linguagem multiparadigma, ou seja, você pode programar de várias formas, e as linguagens elas foram evoluindo. Então, temos linguagens de primeira, segunda, terceira, quarta geração, e a ideia é que conforme elas vão evoluindo, elas vão alcançando níveis cada vez mais altos, e isso significa que elas vão se distanciando de linguagens que têm muito mais a ver com o computador em si, para linguagens que estão cada vez mais próximas da nossa linguagem natural. Ou seja, quanto mais alto nível a linguagem é, mais fácil para nós, seres humanos, aquela linguagem é de programar. Faz mais sentido para a nossa realidade do que para a realidade do computador. E aí é claro que por trás disso tem todo um gigantesco trabalho de engenharia para fazer isso ser convertido depois para algo que o computador entenda. E aí, por fim, falando de software, o software é um objeto de estudo muito importante, tanto que por isso a gente tem a disciplina de engenharia de software, para olhar melhor para ele, com mais calma para ele, e ele tem um ciclo de vida, ou seja, como se fosse uma coisa viva, que começa, tem ali o seu desenrolar, e aí a sua manutenção ou seu fim. E o ciclo de vida, então, de software vai justamente descrever essas fases pelas quais um software passa. As etapas podem ser resumidas, então, na definição, quando você vai, digamos, dar a luz ao software, vai conceber ele de acordo com as necessidades. A fase do desenvolvimento, no qual o software vai criando corpo e vai sendo montado, vai sendo criado e tudo mais. E a fase de manutenção, no qual o software está pronto, e aí você só vai manter ele em vida até que, eventualmente, em algum momento, você descontinue aquele software e não use ele mais. E aí a gente entra na semana 6, já aqui nos finalmente da nossa revisão. Semana 6 começa a falar do sistema operacional, que é o sistema de software que gerencia todos os recursos do computador. É ele que é o orquestrador de tudo que o computador tem. Então, quando a gente falou lá de memória, de processador, de tudo mais, a gente precisa de um software muito bem escrito, muito complexo, por sinal, que é o sistema operacional, que vai gerenciar toda essa parafernália de hardware que a gente tem. E aí, o papel do sistema operacional é fazer essas peças funcionarem, né, dar o máximo proveito delas e fornecer uma interface, ou seja, uma camada mais bonitinha para a interação do usuário com o sistema ou dos programas que as pessoas fazem com o restante do sistema. Se nós, usuários, tivéssemos que fazer o processador, digamos, funcionar na mão, a memória funcionar na mão, se você já acha difícil mexer no computador como ele é, imagina se você não tivesse a ajuda aí do sistema operacional. Seria totalmente inviável. E aí, nesse sentido, ele faz essa ponte entre o hardware e o software ali em cima, os softwares, as aplicações no caso, e o próprio usuário. Então ele vai desempenhar dois papéis principais, que é dessa máquina estendida e de um gerenciador de recursos. Com máquina estendida a gente quer dizer que ele abstrai os detalhes, as coisas complicadas do hardware, e são muito complicadas de lidar, abstrai isso para
recursos mais fáceis de usar tanto para o usuário quanto para as aplicações, então isso é uma máquina estendida, e também um gerenciador de recursos. É ele que se vira, mais uma vez, com o hardware. Então, se dá problema na impressora, é o sistema operacional que tenta ver o que aconteceu. Se dá problema de rede, é o sistema operacional que tenta ver o que aconteceu e assim por diante. E aí tem alguns aspectos chaves aqui que a gente pode falar e comentar quando a gente trata do sistema operacional, que é principalmente em torno de como lidar com a memória do computador e como lidar com o processador, com a CPU do computador. Para lidar com a memória, a gente tem os conceitos de multiprogramação e gerenciamento de memória. Quando a gente usa o nosso computador, você percebe que você pode ir abrindo várias coisas ao mesmo tempo. Você pode abrir o Google Chrome, você pode abrir o Spotify, você pode abrir o Word, você pode abrir o leitor de PDF e assim por diante. Isso significa então que você vai ter vários programas na memória executando, né, no computador ao mesmo tempo. E aí a multiprogramação é o que permite que o computador execute várias tarefas, vários programas, vários processos ao mesmo tempo, aumentando a eficiência do sistema. Se você não tivesse a possibilidade de multiprogramação, você só poderia executar um programa por vez no computador. Então, se você já reclama do seu computador como ele funciona hoje, se ele não fosse multiprogramado, com certeza o nosso serviço seria muito, muito mais árduo, porque ia ter que subir um programa de cada vez na memória e a gente não poderia ter vários ao mesmo tempo. E aí, junto com esse conceito de multiprogramação, vem um conceito intrinsecamente ligado com ele, diretamente relacionado, que é o de gerenciamento de memória, que é o processo importante aí para evitar conflitos entre programas em execução. Então, na multiprogramação, eu disse que existe a possibilidade, e de fato, esses programas ficam, vários deles na memória. E aí a pergunta é, eu tenho uma memória só que está sendo compartilhada por vários programas e esses programas têm uma certa liberdade para lidar com a memória. Então, é por isso que o sistema operacional ele tem esse papel também de gerenciador de recursos. Porque esses vários programas disputando, competindo para ter memória no computador, se eles forem deixados ali para cada um fazer o que bem entende, não tiver ali, digamos, a figura de um supervisor para ver o que está acontecendo e não deixar virar uma bagunça total, o computador entra em colapso. Então, por isso a gente tem o gerenciamento de memória que evita aí esses conflitos e gerencia aí quem que vai ficar com que parte da memória. Quando um programa precisa de mais memória, é o gerenciamento de memória que cuida disso e assim por diante. E aí a gente vai ter também questões envolvendo a CPU. A gente tem esses vários programas que estão na memória e o ideal é que todo mundo executasse ao mesmo tempo, né, naquela ideia de paralelo que a gente viu. Só que a gente sabe que a gente tem muito menos capacidade de processamento e muito mais processos. Então, por mais que o seu computador tenha mais de um núcleo, tenha mais de um processador, na verdade, ao mesmo tempo, né? Então, quando você compra ali o computador, fala que ele é quad-core, octa-core, não sei o que lá, significa que ele é como se fosse um chip só. Na verdade, é exatamente isso, é um chip só que tem vários processadorzinhos ali ao mesmo tempo rodando. Então, o seu computador, ele consegue, por exemplo, se ele for um quad-core, ele tem 4 cores, 4 núcleos, 4 processadores ali que conseguem receber tarefas ao mesmo tempo. Isso facilita muito e evolui bastante aí o nosso processamento, a velocidade do sistema como um todo, mas ainda assim a gente tem 4 núcleos, 8 núcleos, sei lá, 16, 32 núcleos no máximo, para 200, 300 processos, programas executando ao mesmo tempo. Então percebe que continua sendo uma grande covardia nesse sentido. E aí é que entra o escalonamento de CPU. Para esses vários núcleos que estiverem disponíveis, você vai ficar alocando os programas ali dentro. Então, se eu tenho 4 núcleos, por exemplo, eu tivesse só 4 programas, você pode pensar que num núcleo eu executo o Google Chrome, no outro núcleo eu executo o PowerPoint, no outro núcleo eu executo o leitor de PDF e no outro núcleo eu executo, por exemplo, o Word. E aí que, se eu tiver que executar o Excel também, e outro programa, e mais outro, mais outro, mais outro, esses programas eles vão ter que revezar entre os núcleos que eu tenho disponíveis. Então, o que vai acontecer é que
tendo 4 núcleos, eu não vou ter 4 programas executando ali o tanto que eles bem entenderem até eles terminarem. Eu vou ficar revezando esses programas. E fazer esse revezamento é o que a gente chama de fazer o escalonamento de CPU, que determina qual processo terá acesso à CPU de acordo com as prioridades e políticas do sistema operacional. Então aí a gente tem algoritmos de escalonamento, né, que não deve ser o foco aqui dessa disciplina, que vão ditar aí as regras de como que eu vou tirar e colocar processos que são programas em execução ali dentro da CPU. Então, quem entra, quem sai, como que vai ser a política de quem entra e quem sai, quais são as minhas prioridades para o meu sistema não virar uma carroça de lento. Quem lida com isso é o algoritmo de escalonamento do sistema operacional. E aí o tempo compartilhado e a máquina virtual são dois conceitos importantes que dão aí a ilusão dos usuários interagirem aí ao mesmo tempo com o sistema. Então, o sistema de tempo compartilhado, ele é um sistema que você tem um hardware só, e porque esse hardware ele é disponibilizado em curtos períodos de tempo para vários usuários, os usuários têm a impressão de que eles estão usando um sistema só para eles. Quando, na verdade, como o próprio nome diz, é um sistema só que compartilha o seu tempo de uso, mas como o computador é muito rápido, a gente não percebe isso, entre vários usuários. E a ideia de máquina virtual, que também é uma ideia que é aprofundada bastante em outras disciplinas oportunas, é a ideia de você ter, como o próprio nome diz, uma máquina, um computador, que é como ele tivesse todos ou quase todos os recursos de um sistema normal, de um computador normal, só que eu posso ter várias máquinas virtuais no mesmo computador. Então, você tem a impressão de estar executando uma máquina completa, só que ela não tem o poder total sobre o sistema de hardware. Você tem ali a figura de um supervisor e tudo mais, que permite que num computador só, como o seu computador aí que você pode estar me assistindo, se não for um celular, ele execute mais de um Windows, por exemplo. Ele tem um Windows 7, um Windows 8, um Windows 10, todos eles executando ao mesmo tempo no computador. São máquinas virtuais que elas simulam realmente que elas estão executando num computador físico só para elas, só que aí você pode ter essa ideia de compartilhamento de um mesmo sistema, aí no caso das máquinas virtuais. Então, em certo sentido, os sistemas de tempo compartilhado e as máquinas virtuais atuam aí nesse sentido de você ter múltiplas máquinas ou múltiplos usuários num sistema só. E aí o gerenciamento de memória vai ser importante aqui para a gente para alocar e compartilhar a memória entre os processos, como a gente viu. É o gerenciamento de memória que permite, então, que a gente não tenha um caos total. E aí, entrando mais a fundo, que não é o foco aqui nosso, a gente vai ter diferentes técnicas de gerenciamento de memória, incluindo aí memória paginada, por exemplo. Então, com o paginamento de memória, só para exemplificar, a gente vai ter aí a memória sendo dividida em quadros, em pedacinhos, digamos, de memória, de tamanho que a gente fixa, né? Um tamanho fixado ali. E esses processos, que são os programas em execução, eles são divididos em várias páginas de tamanho fixo. É como se eu pegasse aquele programa que você fez e picotasse ele em vários pedaços e guardasse esses pedaços na memória. E aí, eles são armazenados, esses pedaços do seu programa, dentro desses quadros, dentro desses pedacinhos ali disponíveis de memória. E aí a gente vai ter toda uma questão de que uma hora essa memória pode acabar e aí a gente pode jogar isso lá para dentro do HD. Sim, exatamente, vai da memória lá para o HD, onde você guarda as coisas permanentemente. E aí tem todo um recurso, digamos, uma tramóia aí do sistema operacional para ele lidar com essas coisas. Inclusive uma tabela de mapeamento de páginas para saber onde que as páginas estão, como que isso tudo vai funcionar, para você ver basicamente o seu sistema funcionando lindo e perfeitamente, como na maioria dos casos você vê. E aí tem várias outras técnicas de gerenciamento de memória, inclusive mais complicadas que essa.
E aí a gente vai ter, pensando ainda no gerenciamento de memória, registradores especiais, como os registrador base e o registrador de limite, que estão usados aí para essas técnicas de gerenciamento de memória particionada. Então, para fazer esse controle aí dos pedaços de memória, para ter certeza que nenhum programa está interferindo no espaço de memória do outro, a gente tem aí, além do gerenciamento de memória, esses registradores especiais aí para ajudar nessa tarefa. Depois a gente pensa no gerenciamento de processo, falando um pouquinho melhor sobre eles, que é a ideia de ter a atividade de manter os registros e informações sobre os processos ativos no sistema operacional. Então a ideia de processo é que você tem um programa e a hora que aquele programa está executando, ele se torna aqui na nossa nomenclatura um processo. E aí os processos podem estar basicamente em 3 estados, para simplificar. Quando ele está executando, ou seja, ele está lá dentro do processador, de fato sendo executado, ele está funcionando, né? O processador está lidando ali com o processo. Quando ele está esperando aí, no caso, algum recurso, então ele pediu para um dado ser digitado no teclado e aí ele fica esperando aquele dado ser digitado. Ele precisa mandar uma coisa ser impressa e ele está aguardando a confirmação se aquilo foi impresso ou não. E então isso aí é um estado de espera. Ele não está na CPU, mas ele está esperando um evento acontecer no sistema para que ele possa ali ficar pronto para ser executado. E aí a hora que ele está pronto, como o próprio nome sugere, ele pode ir para a CPU a qualquer momento, porque ele está esperando já para ser executado, só que ele está pronto. Então, nesse sentido, ele estando pronto, a qualquer momento o escalonador pode chamar aquele processo para jogar ele dentro da CPU, para ele ir executando. Então, ele fica, enquanto ele estiver ativo, o processo fica alternando entre esses 3 casos básicos, né? Esses 3 estados básicos. Executando lá na CPU, esperando alguma coisa acontecer e pronto para ser executado novamente. E aí é papel do escalonamento, do escalonador da CPU, decidir qual processo desses que estão prontos tem que ser movido para o estado de execução, ou seja, que vai ser chamado para dentro da CPU. E aí temos 2 abordagens principais para o escalonamento de CPU, que é usando a abordagem preemptiva e a não preemptiva. Isso também dá origem a uma série de algoritmos de escalonamento, cada um com seus prós e contras. E aí fazer preempção e não preempção é basicamente se você vai deixar o processo ali executar o quanto ele quer ou não. Quando você faz preempção, você meio que aguarda um tempo para aquele processo executar. Se ele demorar demais, você vai lá e arranca ele da CPU e joga ele lá para o estado de pronto. Se você é um algoritmo não preemptivo, você simplesmente deixa o processo lá e, digamos, confia que ele vai demorar o tempo necessário e ele vai ter, entre aspas, o bom senso de sair ali da CPU e deixar o processo executar sem ficar, digamos, folgando ali na CPU e executando eternamente. E aí a gente vai para o tema de arquivos, que é outro sistema também importante do sistema operacional e aqui foi dado um destaque especial para ele. A gente então tem aquele sistema de gerenciamento de memória, a questão do escalonamento e também temos a questão de gravar os arquivos. Então, desde lá do começo, quando a gente falou de texto, de imagem, de som e tudo mais, isso no final das contas, quando é gravado de fato no computador, é gravado pelo que a gente chama de arquivos. Então você tem ali, por exemplo, os seus arquivos de MP3 para guardar os seus áudios, seus arquivos de MP4 para guardar os seus vídeos, seus arquivos .doc para guardar arquivos do Word e assim por diante. Então o sistema de arquivos ele vai ser o responsável por organizar e gerenciar os arquivos e diretórios, fornecendo informações importantes sobre eles. Então arquivos são arquivos como a gente já conhece, e diretórios são as pastas, basicamente. O que a gente chama de pasta aqui no Windows é o que se dá aí ao nome de diretórios. Então, diretório geralmente contém arquivos. E o sistema operacional, então, ele vai fornecer também essa interface para manipulação de arquivos através de chamadas de sistema. Para que tudo isso? Porque, mais uma vez, as coisas não funcionam tão bonitinhas quando a gente vê aqui o sistema operacional executando.
Então a gente vê a coisa já funcionando e basicamente podemos dizer que o sistema operacional entrega para a gente as coisas de mão beijada. Por quê? Porque quando a gente grava um arquivo, a gente baixa um arquivo da internet ou cria um arquivo, aquilo por debaixo dos panos vira uma bagunça enorme, em termos de que, mais uma vez, o sistema vai lá e picota aquele arquivo em vários pedaços e joga ele lá para dentro do HD. Então, para onde esses pedaços vão estar, só o sistema de arquivos e Deus sabe. E aí, nesse sentido, o sistema de arquivos vai se virar para quando você, por exemplo, abrir uma foto, é ele que vai lá no HD ou no seu SSD, sai pegando os pedaços da foto e junta e joga para a aplicação que vai abrir a foto, tá? Então, a coisa não é tão simples assim, por isso que a gente precisa de todo um sistema para gerenciar esse tipo de coisa. Então, o sistema de arquivos ele vai incluir, por exemplo, recursos avançados e suas configurações impactam no desempenho e na confiabilidade do sistema. Então, se o seu sistema de arquivos não estiver funcionando bem, pode ser uma boa causa para você perder arquivos. E ali os famosos arquivos corrompidos, né? Ou se o seu sistema realmente é antigo, ele não é tão rápido, às vezes não é tão confiável. Então, se você tiver um erro ali de programação, por exemplo, no sistema de arquivos, você pode ficar muito preocupado, porque pode ser que você grave um arquivo e ele simplesmente não seja gravado ou recuperado da forma como você precisa. E aí, arquivos podem ser de vários tipos, como a gente bem sabe, arquivos de texto com seus vários formatos, ou arquivos binários com também seus vários formatos, que podem ser acessados sequencialmente ou diretamente. Como eu disse, diretórios são sinônimos de pastas que a gente conhece aqui no Windows e eles organizam arquivos em uma estrutura hierárquica em forma de árvore. Ou seja, por exemplo, no Windows você tem o diretório C, né, que indica ali onde começa a coisa. Depois você vai para usuários, depois tem o nome específico do usuário, depois tem imagens, documentos, músicas, fotos, sei lá o que é do usuário. Isso vai formando uma ramificação. A partir do diretório C, você tem várias pastas, né? Então, do C você tem arquivos de programas, usuários, outras coisas lá. Quando você vai na pasta de usuários, ela se ramifica nos vários usuários que você tiver no seu computador, nas várias pessoas que usam aquele computador. Então, os diretórios, as pastas, eles servem para fazer essa organização hierárquica dos arquivos. E aí você tem, pensando nessas pastas, pensando nesses diretórios, que acessar os arquivos por meio de caminhos. Então, por exemplo, se eu quero uma foto minha, eu vou começar a achar aquela foto a partir lá do disco C, venho, por exemplo, para usuários, João, imagens e aí o nome da foto. Isso é um caminho. Comecei lá do disco C e vim pulando na hierarquia até chegar na minha foto. E aí esses caminhos eles podem ser tanto absolutos quanto relativos, dependendo do diretório corrente. O caminho absoluto seria quando eu começo lá do zero, do ponto zero, e venho. Então, como eu disse, do disco C, ali eu desço para usuários, depois para João, depois para fotos, e aí a foto especificamente que eu quero. Só que, por exemplo, isso seria um caminho absoluto, do zero até eu chegar na foto. Só que, por exemplo, se eu estiver em João, de João eu só tenho que vir para fotos e de fotos achar a minha foto. Então, relativamente, estando na parte, no diretório João, na pasta João, eu só tenho que vir de João para imagens e de imagens para foto minha. E aí eu tenho um caminho relativo, porque eu não vim desde o começo até o arquivo que eu quero. E aí, assim como a gente teve o escalonamento ali da CPU, a gente também tem o conceito de escalonamento de disco, que é uma técnica usada pelo sistema operacional para determinar a ordem em que as solicitações de acesso ao disco são atendidas. Então vamos pensar. A gente viu da questão da memória, que o pessoal, os processos vão lutar ali pela memória, eles vão brigar também por acessar a CPU e, adivinha, eles vão brigar também para acessar o armazenamento, o disco, quando é, claro, o caso de um programa que acessa algum arquivo. Então, o disco é um só para várias pessoas.
para vários processos acessando ali simultaneamente aquele disco. Então eu também preciso de formas de escolher quem que vai acessar o disco a cada vez, dando chance para todo mundo, né, dando tempo para todo mundo, mas então eu também tenho que fazer esse jogo das cadeiras, esse escalonamento do disco, para ir atendendo ali as solicitações de cada um. E aí a gente vai ter outros conceitos específicos, como tempo de busca, latência, taxa de transferência e o escalonamento de disco que afetam o desempenho do sistema. Então, se eu falo de um SSD, ele é muito mais rápido para a gente acessar, né, em termos de tempo de buscar os pedaços do arquivo, a latência, né, esse tempo aí de ida e volta, e a taxa de transferência. Uma vez que agora eu vou achar o arquivo e vou jogar ele para a memória, o quão rápido o meu sistema consegue ir pegando os pedaços do arquivo e jogando lá para a memória, né, essa taxa de transferência entre o disco e a memória. Isso tudo são fatores importantíssimos aí quando a gente fala de sistemas de arquivo, e aí tanto a questão de gerenciar a memória, gerenciar processos, gerenciar aí os discos afetam bastante no desempenho do nosso sistema. E aí agora finalizando, chegamos à semana 7, que fala de redes e internet. Então, redes de computadores permitem troca de informações e recursos entre computadores. Redes, então, nada mais são do que um conjunto aí, um punhado de computadores que estão interligados e vão trocar essas informações. A gente pode classificar as redes também de várias formas, assim como a gente já fez classificações lá no começo dos computadores, as redes deles também podem ser classificadas. Aí aqui por critérios como meio de transmissão, a topologia, a extensão e forma de comunicação. Redes de computadores são amplamente utilizadas em empresas, em residências e inclusive a rede de redes de computadores, que é a internet, que forma aí essa rede global, essa rede mundial de computadores. Bom, em termos aí das classificações, quando a gente fala de meio de transmissão, a gente está falando do canal físico pelo qual essas redes vão trocar, ou seja, enviar e receber dados. E aí a gente tem diferentes meios de transmissão que incluem aí, pensando em meios de transmissão guiados, ou seja, meios que ocorrem por cabo, cabos de pares trançados, que provavelmente você deve ter algum aí na sua casa, que é aquele cabo que você encaixa no desktop ou no seu notebook, né, aquele cabo azulzinho que tem aquela parte de plástico, né, é o de par trançado. O coaxial, que é bastante usado até hoje, para transmissão aí de televisão a cabo, o de fibra óptica, que é uma tecnologia bastante interessante porque ela é bem rápida, em vez de usar energia elétrica, sinais elétricos como o par trançado e o coaxial, ela usa a transmissão de sinais através de luz. E aí, esses três caras aí são cabos, então a energia ou digamos a energia, né, seja elétrica ou luminosa, ela passa por meio do cabo, né, tem suas vantagens aí. E hoje em dia a gente também tem bastante difundido as redes e os meios de transmissão não guiados, que são as redes sem fio. Aí a gente pode pensar em Wi-Fi, em Bluetooth, em via transmissão via onda de rádio, né, por satélite e tudo mais. Então, os cabos de par trançado e os cabos coaxiais são comuns até os dias de hoje, né? E são basicamente cabos que passam energia elétrica através de fiozinhos de cobre que estão ali dentro deles. A fibra óptica, como eu disse, ela difere dos cabos ali anteriores, ela é muito mais rápida e ela transmite dados através de luz. E ela é imune a interferências eletromagnéticas. A desvantagem dela é que ela é um pouco mais sensível, ela quebra fácil. Então, como você tem ali basicamente um tipo de plástico ou vidro, se você ficar dobrando ela, ela pode quebrar facilmente, aí para de funcionar. Quando a gente fala de rede sem fio, a gente tem aí a transmissão de dados sem esses cabos físicos, então a transmissão é basicamente através do ar, do vácuo ou alguma coisa do tipo. E aí a gente pensa em tecnologias como Wi-Fi, Bluetooth e infravermelho.
E aí a gente pensa também, como a gente viu, na classificação de redes em termos das topologias. E aí uma topologia de rede se refere ao arranjo físico dos dispositivos, como que eles vão estar organizados em termos lógicos, em termos de como eles estão conectados. A gente fala aqui fisicamente, mas a gente tem que pensar na ideia de como esses computadores estão organizados, né? A disposição, muitas vezes, ela não é espacial, mas sim conceitual, né? De como os computadores vão estar fisicamente ligados. E aí tem as topologias de barra, de estrela, de anel, de árvore. E aí, por exemplo, se você fala de barra, você tem aqui os vários computadores ligados aí, todos num barramento só, como se eles estivessem ligados todos numa linha só, numa espinha dorsal, que às vezes a gente chama de backbone. A gente tem o barramento, aliás, a topologia de estrela, que aí ela usa, né, a ideia de um hub, um switch ou até mesmo um roteador, que aí esse equipamento central, ele interliga todos os outros computadores, e aí todos os computadores eles conversam entre si, passando dados aqui indiretamente por esse equipamento central. Ela é o que a gente mais usa nos dias de hoje, só que tem o grande problema de que se isso der pau, esse equipamento aqui der pau, a rede inteira para de funcionar. Em anel, como o próprio nome sugere, esses computadores eles estão ligados um com o outro, né? Em parzinhos, digamos assim, e eles se conectam formando aí essa ideia de anel. O grande problema é que se uma parte aqui parar de funcionar, toda a rede para também. E por fim a gente tem a conexão aí em árvore, que seria alguma coisa mais ou menos aqui desse tipo, né? Então os computadores estão conectados de acordo com alguma organização hierárquica. A extensão então de uma rede também é importante, como em termos de classificação, e ela é definida basicamente por uma distância relativa que não é muito bem fixada, muito bem medida, tem alguns termos aí flexíveis para essa distância. Então a gente pensa na extensão em termos dessa distância física entre os equipamentos interligados. E existem basicamente 3 tipos principais. As LANs, que são redes locais, que definidas aí por redes que estão dentro de um mesmo prédio, de uma mesma instituição, de uma mesma casa. Se você pensa aí em redes um pouco maiores, interligando cidades e regiões metropolitanas, você tem as MANs, e aí a MAN então vai interligar comumente várias LANs, né, numa região metropolitana, por exemplo. E você tem, por fim, as WANs, né, que interligam longas áreas aí, né, pensando em distância física, ligando aí várias LANs, várias MANs, inclusive a internet é uma grande WAN, tá? E então a gente tem outro tópico importantíssimo em redes de computadores, que são os protocolos, que são utilizados aí para definir acordos para transmissão de dados em rede, como transmissão contínua e transmissão de pacotes. São os protocolos que definem as regras de toda essa comunicação que a gente diz que ocorre entre as redes de computadores. E pensando ainda em termos de arquitetura de rede, como você vai montar ali a lógica do funcionamento da rede, sem pensar ali na interligação propriamente dita dos componentes, mas sim em alto nível, como que vai ocorrer essa comunicação, você tem 2 tipos, que é o peer-to-peer e o cliente-servidor. Cliente-servidor ainda é bastante usado, é a mais simples e bastante efetiva até hoje, que a ideia é você ter um computador central mais poderoso que agrega os dados importantes, né? E aí esse computador ele serve os demais. E aí então todos os clientes que precisarem de alguma informação, eles se concentram no servidor e pedem as informações para ele, e o servidor responde essas informações. Isso é uma arquitetura centralizada, porque as informações, o processamento, os dados, a lógica geralmente fica centralizada no servidor. Se você descentraliza isso, você tem o peer-to-peer, porque aí esses computadores eles vão se comunicar entre si. Então eles determinam como eles vão se comunicar. Cada um se comunica com cada um e eles não têm essa figura central de um servidor, pelo menos não na arquitetura peer-to-peer pura.
E aí você tem esses computadores basicamente se virando, se comunicando, se orquestrando para trocar as informações entre si. Depois você vai para a parte de internet e nuvem. A internet ela surge então como um projeto muito mais simples, criado aí pelo governo americano no ano de 1967, com a criação do que a gente chama de ARPANET, né, que seria aí a avó da internet que a gente tem como hoje. A ARPANET ela tinha ali os propósitos, né, principalmente militares, depois de pesquisa, e ela foi desativada nos anos aí por volta de 1990 e deu origem à NSFNet. E aí começou a criar corpo com aí vamos dizer, as empresas aderindo aí a essa internet, que ainda era bastante rudimentar, né? A gente está falando da década de 90, e aí isso se tornou um backbone, ou seja, uma espinha dorsal da internet dos Estados Unidos. Então a internet, como a gente conhece hoje, ela começa a criar esse corpo, começa a criar essa espinhela, essa espinha dorsal que a gente chama de backbone por volta dessa época. E aí, junto com isso, mais ou menos por volta desses anos, a gente tem o famoso www, que é o World Wide Web, ou seja, a teia aí, larga mundial, que foi proposta pelo CERN, que é um órgão lá dos Estados Unidos, por volta de 1989, e o seu uso se popularizou com o navegador Mosaic em 1993. Aí vai surgir o Netscape, vai surgir o Firefox, vai surgir o Internet Explorer e assim por diante, aí a coisa vai crescendo até tomar as proporções de hoje. No Brasil, a internet começou aqui por volta de 1987, quando o RNP, a Rede Nacional de Pesquisa, foi criada em 1992 para disseminar o seu uso. Então, começa em 87 e aí depois vai criando a corpo aqui a internet no Brasil nas universidades através da Rede Nacional de Pesquisa. A internet, então, ela vai funcionar como uma rede de redes, e a internet, como a gente conhece hoje, funciona principalmente na base de dois protocolos muito importantes, que é o TCP e o IP. Por isso que a gente fala aí de rede TCP/IP, para troca de informações. Esses protocolos, principalmente o TCP é extremamente complexo, então claro que a gente não vai entrar em detalhes dele aqui, e ele é um protocolo de transmissão de dados. Ele é responsável pelo controle de fluxo de dados e o IP determina o formato e a quebra dos pacotes. Os pacotes são os dados em pedacinhos que são trafegados pela rede. Então, o TCP ele tem essa sigla porque ele é um protocolo de controle de transmissão. Então, o TCP é de Transmission, o T, o C é de Control e o P é de protocolo. Então, ele serve basicamente para fazer esse controle de transmissão quando dois computadores estão se comunicando, e isso tem muitos e muitos detalhes. O protocolo IP ele determina aí, vamos dizer, o endereço dos computadores ao longo de uma rede. Cada dispositivo, então, vai ter o seu endereço IP único, como se fosse uma espécie de RG ou CPF do computador. E aí a gente vai entrar numa sopa de letrinhas que não teremos a pretensão aqui de falar de detalhes, né, que são uma dezena, uma centena de protocolos. E aí, trabalhando junto com o IP, a gente tem o protocolo DNS, o Domain Name System, né, o sistema de nomes aí, de domínio, que vai fazer a tradução, que a gente chama de nomes de domínio e endereços IP. E aí você pergunta, para que isso serve? Isso serve para quando você digita, por exemplo, no Google, www.edvideos.com.br, isso é um nome de domínio, isso é um nome bonitinho. Na verdade, Edvideos não retorna para um computador, para um servidor, como eu disse ali, né? O site do Edvideos, na verdade, não tem um nome bonitinho. Ele só tem um número, um endereço ali parecido com RG. É como você olhar para uma pessoa e você se apresenta com o seu nome, né? O seu nome ali, que é aquele texto que foi te dado no batismo,
mas, por exemplo, o que te importa nos termos práticos é o seu CPF, por exemplo. Então, para te achar, para te localizar no sistema, você usa o CPF. Então, o DNS é esse cara que faz a associação entre o nome bonitinho do eadvídeos.com.br com o número dele. Então, o EADvídeos é um site que tem um número tal. E o DNS é que te fala, olha, EADvídeos, para você achar de fato o EADvídeos, você tem que procurar pelo endereço IP tal. É isso que o DNS faz. E aí a gente vai ter outros conceitos, que inclusive em fundamentos de web a gente vai olhar com mais calma, que são as URLs, que servem aí para acessar recursos da web, como transferir arquivos, enviar e-mails e números de telefone. O URL, então, é um endereço para acessar um recurso na web, como por exemplo uma foto, um site, uma página de um site e tudo mais. E o HTTP, eu disse que a gente teria uma certa sopa de letrinhas aí, é um protocolo que a gente usa para transferir arquivos na rede. Então, quando você abre o site do eadvídeos.com.br, você vai ter ali as páginas, as imagens, os vídeos, os resumos, os áudios, os PDFs, todo o material nosso. E quem faz todo esse trabalho de trocar as informações lá do servidor do eadvídeos aqui para o seu computador é o HTTP. Ele faz toda essa troca aí de arquivos, né, que a gente chama de recursos. E aí a gente tem também esse conceito, pensando em HTTP, de hiperlinks, que são textos ou imagens que permitem acessar outros documentos ou imagens. Então, hiperlink é aquela coisa que você tem, por exemplo, quando a gente fez os simulados, e a gente fez lá o hiperlink, aquela coisinha que geralmente fica azul ali sublinhada, que você tem lá, clique aqui para acessar o simulado. Aí você clica lá, aquilo te leva lá para a página do Google Forms. Ou você tem ali o vídeo, né, da resolução de uma questão nossa, e aí você clica naquele link do vídeo e aí você é levado para a página que tem o vídeo propriamente dito. Os hiperlinks eles servem para isso, para fazer esse contexto, né, para fazer uma coisa, para fazer esse tráfego entre páginas, entre recursos aí da internet. E aí a internet ela é muito, muito mais complexa que isso. E aí ela oferece serviços como o www, que a gente usa bastante para lidar aí com sites. E aí vai ter um monte de outras coisas, como por exemplo o FTP, que é um protocolo só para transferência de arquivos, sem pensar aí nas páginas da internet. E temos também outros protocolos seguros, como SSH, VPN, que lidam aí com questões de segurança. O SSH basicamente é para você acessar um computador remotamente. Você tem controle de um outro computador que pode estar lá nos Estados Unidos através do SSH. E a VPN serve para você, por exemplo, acessar uma rede lá longe, distante, passando por uma rede que é pública, que não é segura. E aí a VPN tem todo um mecanismo de segurança para você, por exemplo, estar aqui na sua casa e acessar a rede lá da sua empresa através da VPN, como se você estivesse lá dentro da rede da sua empresa, e aí você não precisa se preocupar porque a VPN garante toda a segurança, né, dos dados que você, do seu computador, está trafegando ali para os dados, para a rede da empresa. Então a VPN ela é como se fosse um canal, um túnel seguro que não permite que os seus dados sejam vazados, digamos assim, nesse tráfego, né, da empresa para sua casa e da sua casa para a empresa. E aí, falando de computação em nuvem, isso aí é um modelo que permite acesso a recursos de computação por meio da internet. Então a internet foi evoluindo muito, desde aqueles computadores muito simples que a gente já se dava por satisfeito trocando ali algumas mensagens simples de texto. A coisa foi evoluindo para muitos e muitos computadores, servidores que têm aí um poder de processamento hoje em dia gigantesco. Então isso vai servindo aí para a gente de contexto da nuvem. E aí a gente tem 3 categorias de serviços na computação em nuvem: o IaaS, o PaaS e o SaaS. Esses termos vão ser detalhados depois em outras disciplinas, mas o IaaS é a infraestrutura como serviço. Então você fornece ali computadores que vão estar ali à sua disposição para você
criar o seu sistema, criar a sua aplicação ali a partir do zero. Se você quer um nível um pouquinho acima disso, você tem a plataforma como serviço. Então você já tem ali algumas coisas configuradas. Você não vai criar a sua aplicação ou a sua demanda a partir do zero. Você vai ter ali uma plataforma, por exemplo, um banco de dados já pronto, alguns esquemas de segurança já funcionando. Você pode pensar ali num servidor já funcionando. Então você já tem a plataforma pronta. Você pode pensar na plataforma como serviço, no nosso caso do EDVídeos. A gente já tem o nosso site ali com a plataforma da empresa que já fornece ali toda a infraestrutura que a gente precisa para subir os vídeos, fazer a venda de cursos e tudo mais. Então a plataforma já está pronta. Eu não tenho que ir lá e fazer toda a programação dos computadores ali para aquilo funcionar. Já vem pronta. E a gente tem o último nível, que é o Software as a Service. Na verdade, até esse se enquadraria melhor aqui para EDVídeos. Aí você não tem que configurar quase nada, você não tem que fazer quase nada, que é o caso, por exemplo, de quando a gente está no Univesp. Você já acessa o software do AVA ali pronto. Se você vai compartilhar algum arquivo no SharePoint, no Google Drive, no OneDrive, se você vai digitar um arquivo ali e colaborar com uma pessoa, aquilo já está tudo pronto. Você só tem que clicar ali e usufruir do serviço. Se você usa o YouTube, é um software para assistir vídeos que já está pronto, né? Então, nesse sentido, o Software as a Service é o mais interessante porque é o que dá menos trabalho para a gente e é um serviço da nuvem, né? Então, por exemplo, o Amazon, se você pensar ali em Netflix, essas coisas, são todos softwares como serviço, né? E são softwares que estão na nuvem, né? Netflix, o YouTube não está no seu computador. O que pode ter no máximo é um aplicativozinho que acessa de fato a nuvem, né, dessas aplicações para ali você assistir os seus vídeos, fazer as suas compras e tudo mais. A computação em nuvem ela é muito promissora, não vai acabar, mas ela levanta preocupações aí em relação à privacidade de dados, segurança e confiabilidade, porque basicamente você entrega os seus dados lá para a nuvem. E aí você fica confiando que a galera ali que gerencia esses seus dados vai estar fazendo o melhor possível para manter esses dados privados, manter eles seguros, manter eles confiáveis, mas aí é outra história. E aí então as empresas nesse sentido, cabem a elas avaliar cuidadosamente os benefícios e riscos antes de adotar a computação em nuvem. Porque se você faz toda a sua infraestrutura dentro da sua empresa, você tem que arcar com os gastos, mas você sabe o que está acontecendo porque os computadores estão todos dentro de casa. Se você contrata o serviço da nuvem, aí você vai estar confiando os dados valiosíssimos da sua empresa para terceiros. Claro que tem toda uma legislação, uma questão de contrato aí com essas coisas, né? Não é tão largado assim, digamos, mas aí é uma questão realmente de avaliar os prós e os contras, os benefícios e tudo mais. Bom, com isso, após praticamente 2 horas aí de resumo, porque essa disciplina realmente ela tem uma infinidade de conceitos da semana 1 à semana 7, não dá para resumir mais que isso, senão eu ia jogar um monte de informações aí fora, né? Como você já viu, eu só pincelei aí os tópicos, os assuntos mais importantes. Espero que tenha dado para você entender, memorizar aí alguns conceitos, que boa parte deles tenha ficado claro, né? E te peço encarecidamente que você se torne o nosso apoiador classe A do EDVídeos, se você ainda não é, do eixo de computação, e que, claro, dá essa força pra gente, deixa o seu like aqui nesse vídeo, também compartilha com seus amigos, mostra aí o nosso trabalho para todo mundo que você puder. Então agradecemos por ter assistido até aqui, espero que tenha sido bastante útil e produtivo esse vídeo para os seus estudos. Então se torne o nosso apoiador se você não é, deixa o like e compartilhe esse vídeo. Bons estudos, se você for fazer a prova, boa prova e até mais.